Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, 23 de setembro, nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o secretário de Saúde de Santos, o médico Marcos Calvo, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Muito bem. E recentemente o Conselho Federal de Medicina baixou uma resolução determinando que o tempo de espera nos prontos-socorros para casos de menor urgência deve ser de, no máximo, 2 horas. É a chamada classificação de risco, onde há uma avaliação prévia dos pacientes. Resta saber, em razão dessa resolução, se as prefeituras estão preparadas para tanto, se tem pessoal suficiente para esse atendimento, especialmente médicos, pois se sabe que a falta de médicos, a falta desses profissionais, especialmente nos finais de semana e feriados em diversos municípios. Resta saber também se o atendimento será eficaz, de qualidade e com o indispensável acolhimento aos pacientes. No programa de hoje, nós vamos falar sobre essa recente resolução do Conselho Federal de Medicina. Vamos falar também sobre outros temas fundamentais, como a questão da dengue, a ameaça do vírus Ebola, casos de malária, já que foram registrados aqui na cidade. 5 pessoas estão internadas, 5 tripulantes de um navio que veio da Costa do Marfim, entre outros temas fundamentais e que dizem respeito a todos nós. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, logo após um breve intervalo comercial. Nós voltamos já para entrevistar o secretário de Saúde de Santos, Marcos Calvo. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Saúde é prioridade. Vou construir 52 novos AMEs. Enquanto eles não ficarem prontos, todos os outros vão funcionar um turno a mais, das 7 à meia-noite. Existe um outro caminho. SCAF Governador. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque nesta terça-feira, 23 de setembro. Estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o secretário municipal de saúde, o médico Marcos Calvo, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Eu gostaria de começar essa entrevista, secretário, abordando exatamente essa resolução do Conselho Federal de Medicina. Essas determinações do Conselho já estão sendo cumpridas em Santos? Bom dia e obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos os telespectadores. Agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade. A questão do atendimento da urgência, Chico, ele é um tema importante e, em grande parte, essas situações já são atendidas na rede de Santos, né? De qualquer forma, a solução, a situação ideal, ela vai acontecer quando nós tivermos as 3 novas unidades, as chamadas UPAs, unidades de pronto atendimento, né? Aí sim, já são unidades que têm uma estrutura física, uma planta mais bem desenhada, de modo que o atendimento dessa norma do Conselho Federal de Medicina ela é mais aplicável.
Na UPA já existe uma área chamada área vermelha para os casos graves, aqueles que têm o risco de morte, né? Uma área laranja para casos importantes que tenham algum tipo de sofrimento, mas não risco imediato, né? E as chamadas áreas verde e área azul, que são exatamente aquelas situações em que a pessoa tem um problema, mas ele pode esperar, né? Então, no caso das UPAs, até a planta, ela já é feita de uma maneira a facilitar esse tipo de atendimento, né? Atualmente, nos nossos PS, nós já temos a classificação de risco, que é o primeiro atendimento feito por uma enfermeira treinada, né? Que ela faz uma primeira avaliação, identifica, mede pressão, vê temperatura, vê as queixas, e os casos mais urgentes são antecipados, passam na frente, né? O que a gente não consegue ainda manter é exatamente o tempo de espera adequado, porque o que acaba acontecendo? Às vezes o paciente entra, passa pela consulta médica, precisa fazer um exame, e aí esse exame vai demorar 1 hora, não é um caso grave, 1 hora, 2 horas. Então, o tempo de permanência, de resolução do caso acaba sendo maior, e até por conta do grande volume, a gente não consegue atender todo mundo com a rapidez adequada, né? Então, a nossa rede já tem algumas dessas estruturas, mas a gente ainda precisa aprimorar. Existe um detalhe importante a ser colocado, Chico, que é o fato, a própria resolução do Conselho Federal de Medicina, são 2 resoluções, né? Uma delas fala de pronto-socorro. Sim. Unidades que ficam dentro de hospitais, né? E existe até uma resolução antiga do próprio Conselho Federal de Medicina que fala que o pronto-socorro é uma unidade que tem que estar preparada para salvar vidas em qualquer circunstância. Então, se precisar fazer uma cirurgia, se precisar fazer uma transfusão de sangue, se precisar fazer um exame sofisticado. Então, isso é na verdade, uma estrutura que só é possível funcionar dentro de um hospital totalmente preparado. Então, é uma evolução da maneira de se organizar esse atendimento de urgência, né? Então, hoje, o que se coloca é unidades de pronto atendimento, por isso que são as UPAs, né? Elas não serão mais chamadas de pronto-socorro, que fazem o primeiro atendimento. Se houver o risco de morte, elas rapidamente, imediatamente são transferidas para o hospital de referência, que no nosso caso é a Santa Casa, né? E aí sim, você tem lá todas as condições de salvar a vida, qualquer tipo de circunstância que aconteça. E a UPA, que vai substituir o PS Central, vai funcionar ali na rua Joaquim Távora, junto à... Rua São Paulo com a Joaquim Távora, exatamente. Essa unidade já está em construção, a gente espera que no primeiro semestre ela já esteja em pleno funcionamento. Rodolfo Amaral, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, secretário, bom dia ao telespectador. Chico, toda iniciativa voltada à área da saúde, no sentido de buscar uma melhoria no atendimento, ela é bem-vinda, mas elas também não podem ser adotadas de maneira isolada, sem uma visão de contexto, porque eu vejo numa resolução dessa aquela questão de repassar responsabilidade, certo? Há situações diferentes, tá? De uma cidade para outra, de um estado para o outro, e uma resolução com caráter nacional, ela tende a ter implicações diferenciadas nas localidades. Sim. A gente vê aqui, quem mora em Santos, em função das limitações de espaço físico, dos pronto-socorros, das unidades, basta você senta meia hora no pronto-socorro ali no guichê de atendimento, você vai ver que passou o idoso com uma tontura, ele entra e quer ser atendido, certo? Está com as mãos trêmulas, ele quer saber do atendimento. Então, não são coisas de pronto-socorro, aquelas coisas tradicionais de acidente de trânsito, de coisas vítimas assim, com situações mais complexas. Mas, de qualquer modo, eu acho que a gente está perdendo, nesse exato momento aí, eleitoral, uma grande oportunidade de discutir a saúde brasileira do ponto de vista, certo, da sua infraestrutura, do financiamento, com maior profundidade. Então, eu temo que essas medidas isoladas, tá, acabem confundindo o debate, acabem levando o debate para uma outra diretriz que eu diria que não é a principal, não é a mais crônica. Essa até porque, acho que até por questão de humanidade, quando a gente está no pronto-socorro, eu durante muito tempo tive pedra nos rins, e toda vez que a gente tem aquela crise, a gente vem com uma dor muito forte. De repente você chega num pronto-socorro e vê alguém numa situação pior, você mesmo, por questão de bom senso, dá a vez, né?
ou o próprio médico, a equipe de atendimento, passa na frente. Mas, de qualquer modo, vamos ver como se dá essa operacionalidade. Eu espero que tenha sucesso. Eu também espero que tenha, de fato, sucesso. Agora, secretário, aproveitar uma notícia aí de última hora que preocupa, é a questão de casos de malária. Há 5 pessoas internadas na Beneficência Portuguesa com malária, tripulantes de um navio vindo da Costa do Marfim. Isto foi detectado e foram internados. Esses casos, essa situação de malária agora na nossa cidade, secretário, preocupa? Na verdade, a malária é uma doença bem diferente, seja da dengue, seja da ebola, né? A malária é uma doença muito mais crônica, né? Ela é uma doença presente no Brasil, né? Não aqui, mas na Amazônia. É um problema importante de saúde pública na Amazônia. Para a nossa cidade, não há uma grande preocupação do ponto de vista de transmissão, viu, Chico? Porque o próprio vetor, né, o mosquito que transmite a malária, ele é um outro vetor que nós não temos aqui, é um tipo de anofilina que é diferente da transmissão da dengue, né, que é pelo Aedes, tá? Mas, de qualquer forma, esses casos, eles demonstram como é que funciona o sistema de vigilância da Anvisa, né? Que é a Agência de Vigilância Sanitária, um órgão federal, é quem tem a responsabilidade e atribuição de fazer esse controle na área portuária, né? Que é a área de fronteira, né? Considerada área de fronteira. A equipe da Vigilância Sanitária Municipal, ela não pode entrar nesta área, né? A gente até faz, às vezes, algumas atividades em parceria, mas por ser uma região de fronteira, é uma atribuição federal, né? Então, na hora que o navio está para atracar, é feito todo um procedimento, tem todo um procedimento que informa as condições de saúde. Nesse caso, o que aconteceu? Havia um dos passageiros que tinha sintoma da doença. A equipe da Anvisa foi até o navio, fez o teste e identificou outros 4 passageiros, né, melhor dizendo, tripulantes. Né, que não tinham sintoma, mas que também tinham a malária, já eram portadores da malária, né? Então, os 5 tripulantes, nesse caso, eles são atendidos, inclusive, as agências marítimas, elas têm contratos com empresas médicas da cidade que fazem o atendimento desses pacientes, né? Esse é um sistema que acaba correndo, né, a parte do SUS, né? Mas, claro, a vigilância epidemiológica do município, ela é informada, mas o atendimento todo é feito de forma particular, tanto que o paciente vai, essas empresas, elas têm convênios com hospitais da cidade para atender esses pacientes. Então, assim, a malária, né, esses casos não são fonte de preocupação, né, porque não há o risco de difundir a doença, dela se instalar na cidade, mas demonstra que o fato de ser essa fronteira, você pode estar recebendo aí outras situações, né? Então, de fato, isso é o que sempre deixa a gente alerta. Romano. O caso de malária, nós tivemos aí, parece que questão de um ano, um episódio na usina de Itatinga, né? Chegou a ser fechado. Eu temo muito, Chico, por essas situações relacionadas ao porto, não em função aí, como diz o secretário da malária, mas confesso que fiquei e estou bastante apreensivo com a questão do ebola. Quer dizer, então, eu acho que conhecendo a estrutura disponível hoje na área de saúde, e a Anvisa é um exemplo disso, nós temos uma necessidade de expansão aí das equipes de fiscalização para o próprio dia a dia da atividade portuária, de movimentação de mercadorias. Eu, às vezes, participo de reuniões do Comitê de Infraestrutura da CODESP, e essas reclamações lá são frequentes com relação ao desembaraço, a agilização no processo de liberação de cargas. Mas eu queria até perguntar para o secretário em que nível está esse trabalho conjunto das autoridades competentes com relação ao porto e com relação à questão da ebola, porque há aí, principalmente depois das matérias frequentes, no último final de semana no próprio Fantástico, a população fica apreensiva tendo uma porta de entrada aqui. Como é que está essa situação? Então, Chico e Rodolfo, né? Na verdade, existe uma discussão bastante grande e tem tido muitas discussões, muitas atividades em conjunto da Secretaria de Estado da Saúde, né?
do próprio Ministério da Saúde, através da Anvisa, né, e a Secretaria Municipal de Saúde de Santos, as demais cidades da região também são convidadas para essas discussões, para se estruturar o sistema para atender um eventual suspeito de estar doente com o ebola, né? Então, existe um sistema, hoje já tem os hospitais de referência em cada estado, né? No estado de São Paulo, o hospital de referência é o Hospital Emílio Ribas, né? Foi montado um sistema de transporte de pacientes, né, que está a cargo do Corpo de Bombeiros, né? Então, o Corpo de Bombeiros comprou todo um aparato para poder transportar os pacientes em segurança, né? Então, é um tipo de maca que tem um isolamento, tem um tipo de filtragem do ar para evitar essa contaminação, né? E as equipes, então, dos bombeiros que tem todo o aparato de equipamento para fazer esse primeiro atendimento, né? A orientação para as equipes de solo, né, vamos dizer, no caso da equipe nossa de saúde, é não interferir nesse primeiro momento. Então, veja, tem muita discussão em andamento, né? Tem atualizações destas normas, né? O Ministério da Saúde já emitiu uma orientação técnica de como isso deve ser feito. Para você ter uma ideia, na orientação, nós não podemos nem colher sangue de um suspeito de ebola, né? Então, se houver um suspeito de ebola, aquela área fica restrita, o navio nem vai atracar, né? O navio nem vai atracar e imediatamente vai ser acionada essa equipe de suporte, né? Então, acaba ficando, não está diretamente sobre a responsabilidade do município fazer esse atendimento, né? Neste momento, para o Estado de São Paulo, a grande referência de atendimento são as equipes do Corpo de Bombeiros, que tem uma equipe preparada para isso, e do Hospital Emílio Ribas, que vai receber esse tipo de paciente, né? Claro, a gente fica preocupado porque pode haver um caso de um paciente que não desenvolveu ainda o sintoma, né? O ebola, ele tem um período de incubação, vamos dizer assim, um ciclo, em torno de 18 dias, né? Um pouco mais, um pouco menos, entre a pessoa se infectar e começar a desenvolver os sintomas. Então, de certa maneira, é mais ou menos o tempo que o navio demora para chegar aqui, né? Então, o que a gente acredita é que se houver um caso desse tipo, né, ele vai acabar se manifestando durante a viagem, né? Claro, é um momento ainda de entender, de aprender. Como é uma novidade no sentido de que é uma doença nova, né? Você nunca tem certeza de como as coisas vão acontecer. A gente está tendo que acompanhar atentamente todos os movimentos e qualquer orientação a gente está preparado para atuar. E nessas orientações, por exemplo, estão sendo priorizadas, por exemplo, a fiscalização sobre embarcações em relação à procedência delas? Com certeza. Exatamente, aquelas provindas da África. Essa é a grande questão, né? Recentemente a gente teve navios que aportaram em lagos, né? Então, quando há a informação de que é um navio procedente de uma área que está com transmissão de ebola, uma área que, num desses países, né? Esse navio ele já tem um cuidado maior. Agora, a gente tem que lembrar que, assim, mesmo lá na África, né? As regiões afetadas não é uma região, vamos dizer, não é todo o país, né? Ela está localizada em algumas regiões dentro destes países, né? E a condição sanitária dessas localidades é uma condição sanitária muito precária, né? Então, eu entendo que, por mais que nós possamos ter problemas de saneamento no Brasil, a realidade que a gente tem no nosso país é muito distante da realidade que a gente enfrenta lá, né? Lembrando de uma situação que a gente viveu aí há mais de 20 anos, que foi a chegada da cólera, né? Quando a cólera chegou no Brasil, todo mundo ficou morrendo de medo, era um perigo enorme. Vibrião colérico. E no final das contas, a doença virou uma diarreia quase que comum, teve um impacto muito pequeno. Então, eu acho que, não estou dizendo que a gente não precisa estar atento, precisamos estar muito atento, mas eu acho que a situação não está totalmente sob controle, não está fora de controle, Apesar, secretário, da falta de fiscais da Anvisa, da Vigilância Sanitária, porque a própria Codesp
presidente da Codesp tem reivindicado, tem reclamado exatamente da falta de fiscalização, especialmente nesse momento, que é um momento realmente de preocupação, de apreensão, onde a fiscalização é fundamental. O Porto de Santos, ele é muito grande, né, gente? É aquela coisa, a cidade ela tem uma fronteira imensa com o Porto, né? Eu acho que a gente precisa estar olhando muito para isso, né? A administração municipal tem discutido muito com a Codesp muitas situações, e essas questões relacionadas à saúde, elas são inúmeras, né, Chico? Desde da questão do trânsito aí de pessoas, e isso pode, claro, trazer situações sanitárias, doenças e tal. Tem as questões ambientais, né? Vamos lembrar que os navios, eles trafegam muitas vezes com água, né? Usando água de lastro, e aí eles vão vão liberar esse lastro em algumas regiões. Isso tudo tem norma sanitária para acontecer, né? Seja até do ponto de vista de transporte de cargas de produtos químicos, né? Então, muitas vezes a gente tem aí produtos químicos de origem desconhecida transitando, e são preocupações que acabam importando na questão da saúde. Mesma coisa dos terminais de grãos, né, que emitem fragmentos, poeira, né? Essa poeira, claro, ela não tem um grau de toxicidade, mas ela produz fenômenos alérgicos, né? Então, existem essas situações todas que são a interferência da vida do Porto com a vida da cidade. Secretário, eu peço sua licença, Rodolfo, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida ao Jornal em Foque. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. São Paulo precisa de deputados com coragem para encarar qualquer resistência pelo bem do nosso povo. Que lutem e enfrentem os problemas pelas famílias que mais precisam. Por isso, vote nos deputados do PT. Vote 13. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 23 de setembro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o secretário municipal de saúde de Santos, médico Marcos Calvo, e o colega jornalista, consultor econômico Rodolfo Amaral. E neste bloco, secretário, eu gostaria de falar sobre um outro tema que também preocupa a todos nós, que é a questão da dengue. Como é que está? Inclusive as autoridades, não apenas de Santos, mas de toda a região, têm demonstrado muita preocupação com o avanço da doença. A dengue é pauta permanente, né? Sim. Chico, na verdade, mensalmente, inclusive o secretário de saúde da região se reúne junto com a diretoria regional de saúde, e um dos pontos que a gente sempre discute é a dengue. Nesse ano, nós tivemos uma situação muito mais tranquila, porém, nunca podemos dizer que a situação esteja absolutamente resolvida, né? Resolvida não está. O que acabou acontecendo nesse começo de ano foi que nós tivemos um verão muito atípico, né? Quer dizer, foi um verão muito quente, mas muito seco. Então, atrasou o início da dengue, né? Então, normalmente a gente tem um aumento de casos de dengue em março, né? No final do verão. Abril, tal. Esse ano não, esse ano a dengue foi subir em maio, né? Então, nós chegamos a ter em Santos 1.400 casos de dengue, tá? Mas assim, subiu quando? Subiu exatamente na metade do mês de maio, né? Então, quando a gente entrou em julho, que no caso da dengue já muda o ano epidemiológico, a gente já estaria esperando o quê? Não tem caso nenhum, porque a gente está em pleno inverno, né? Época de frio e de pouca chuva.
E aí mudou, porque esse ano também teve inverno mais quente, intercalou, né? Teve momentos de ter bastante frio, mas teve vários momentos aí de verãozinho, claro, né? De calor, veranico e tal. Então, essa característica climática, ela mexeu muito com a doença. Então, o que está acontecendo hoje? De julho para cá, nós já tivemos em Santos 56 casos, né? Então, isso preocupa. Por quê? Era um período que não era para ter casos, era um período para ter 10, 15, né? Quando a gente compara com o ano passado, a gente teve, no ano passado, acho que 15 casos nesse período. Mas, assim, não qual foi a iniciativa da Secretaria de Saúde? Vamos antecipar as medidas de controle, né? Então, neste momento, está acontecendo, inclusive, pulverização de veneno, de inseticida, né? Não é mais aquela situação do fumacê que passa a máquina no meio da rua, não, a máquina costal. Então, os técnicos entram dentro das casas, as pessoas são orientadas a deixar as casas abertas, né? De uma maneira geral, claro. Aí tem as situações, se tiver paciente acamado, idosos, animais, como é que tem que fazer, né? Para acabar com o mosquito adulto, né? O mosquito alado, né? Esse é uma fase do controle, né? Sim. E, ao mesmo tempo, a gente entra com mutirão para eliminar os focos, entende? Então, é o controle que a gente tem feito, identificando locais onde existe mosquito, né? A gente faz isso através de armadilhas distribuídas, né? Cada 200 metros tem uma armadilha. Quando a gente começa a ter um aumento de caso de mosquito ali, a gente vai e faz um bloqueio, vamos dizer assim, um mutirão naquele bairro, né? Então, isso a gente está intensificando neste momento está acontecendo hoje no Marapé. A gente está fazendo lá o bombeamento costal, aplicação de inseticida, né? E a gente vai intensificar agora, também nesse fim de ano, agora também a capacitação das equipes, o treinamento. Em janeiro a gente tem uma novidade bem interessante, a gente vai trazer o Museu da Vida. É um museu de ciência que a Fiocruz preparou especialmente para mostrar a dengue, né? Então é uma maneira interativa, principalmente das crianças, conhecerem, né? E a gente quer exatamente com isso divulgar. Vai ser aberta a visitação, vai funcionar durante praticamente 3 meses, de janeiro a março, lá na Casa da Frontaria Azulejada. A gente está finalizando aí os trâmites para fechar esse acordo com a Fiocruz, né? Mas assim, a situação está sob controle, mas em hipótese alguma a gente pode descuidar da dengue, né? Então a gente precisa sempre manter esse alerta e a população precisa estar sempre colaborando com a gente. E cuidando das suas próprias casas, ou seja, a dengue só vamos enfrentar a dengue, enfim, essa epidemia com a participação da população. Senão, se ficar por conta do poder público apenas, isso de fato não pode acontecer. É o cidadão que deve se conscientizar e cuidar da sua casa e da sua família. Rodolfo Amaral. Isso, quando a gente conclui que a gente está ficando com ameaça de ficar sem água, mas também fica sem dengue, né? Não tem chuva, mosquito. Não tem chuva, tá vendo? Não é só problema estiagem, né? Eu queria questionar o secretário, porque nesse período aí de eleições, nesses 3 meses que antecede o pleito, a gente vê na mídia, nas visitas dos candidatos, nas promessas, é um festival enorme de promessas de todos os lados. E a área da saúde, que em qualquer tipo de pesquisa o segmento aí prioritário da preocupação da população, a gente vê promessas de todos os tipos. Já vi candidatos ou aliados a candidatos vir aqui prometer hospital em São Vicente, hospital. Outro dia eu vi um candidato no horário eleitoral fazendo uma palestra no Vale do Ribeira, no Vale do Ribeira não, aqui na região de São José dos Campos, prometendo mais 3 hospitais estaduais, enfim. E eu peguei até de propósito, Chico, umas estatísticas aqui para questionar o secretário, que são relativas a agosto desse ano. Leitos SUS na região da Baixada Santista, disponibilidade 1.685 leitos SUS. Eu sempre traço um paralelo de representatividade da nossa região no estado em âmbito nacional. 1.685 leitos SUS na nossa região, que tem 4,05% da população. Na verdade, em termos de leitos, nós temos 2,85% do total de leitos SUS do estado. Portanto, estamos mais de 1 ponto abaixo
do número de leitos. Quer dizer, na comparação com o Estado, faltaria para a nossa região 706 leitos, ou seja, um pouco mais de 3 hospitais dos estivadores. Na comparação com a oferta nacional, que nós temos uma representatividade de 0,88% da população brasileira, a nossa carência de leitos SUS seria de 1.139, ou seja, o equivalente a 6 hospitais dos estivadores. E a única promessa efetiva que nós temos aqui de expansão de leitos, tá, pelo menos até o momento, real, tá, em obras, é o Hospital dos Estivadores. Eu pergunto, qual é a avaliação que o secretário tem da situação da saúde pública financiada pelo SUS aí para os próximos anos? Porque na minha opinião, nós estamos aí à beira de um colapso, não só da saúde pelo SUS, mas também depois a gente vai falar sobre a saúde suplementar. Mas qual é a expectativa da sua secretaria? Dá para aguentar mais 2 anos nesse mundo de promessas, secretário? Então, Rodolfo, primeiro eu concordo que existe uma carência de leite SUS grande na região, e eu falo muito disso sempre que posso, e eu concordo com seus números, né? De certa maneira a gente tem essa carência. Queria fazer 2 reparos em relação ao número de leitos, né? Na verdade, hoje nós temos na região 2 projetos em andamento de implantação de novos leitos. Além dos estivadores, existe o Hospital de Itanhaém. Está sendo ampliado. Está sendo ampliado. O Hospital de Itanhaém, Rodolfo, nós vamos ganhar aí uns 150 leitos, né? Então a gente está falando de quase 400 leitos novos na Baixada, contando estivadores e Itanhaém, né? Não acho que seja suficiente. Então, nesse sentido, eu concordo com a tese de que nós precisamos ter um hospital em São Vicente, né? Até porque, quando a gente olha a região, né, a região tem 1.800.000 habitantes, mas é uma região que tem um percentual da população mais envelhecida, então até justifica ter um pouco mais de leito, né? A gente trabalha com uma ideia de 2,5 a 3 leitos por 1.000 habitantes, né? Então, justifica ter um hospital em São Vicente, porque você praticamente tem um vazio, né, de Santos, tem uma grande concentração de serviços hospitalares em Santos, inclusive da saúde suplementar, e depois você tem um vazio, você vai começar a ter leito em Praia Grande para frente. Quando compara com o Estado de São Paulo, a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque no Estado de São Paulo tem muitas cidades pequenas que têm santas casas que estão vazias, né? Então tem cidades de 20.000 habitantes que tem um hospital de 50 leitos que tem uma ocupação de 50%, 40% às vezes. Por quê? Você não consegue manter um hospital funcionando numa cidade pequena, né? Na verdade, você não tem giro. Então, esse é um dado que a Secretaria de Estado mostra, que tem uma ociosidade de leitos no Estado de São Paulo. Mas é uma ociosidade que está localizada em pequenos municípios. Não é a realidade da Baixada. Na Baixada, nós temos uma carência de leitos muito evidente, né? Muito evidente, e os números demonstram isso, né? Então, eu acho que do ponto de vista de leitos, nós teremos um acréscimo aí nos próximos 2, 3 anos de uma quantidade razoável de leitos. Mais do que isso, nós precisamos articular esses leitos, né? Por quê? O que acaba acontecendo? Eu falo isso mesmo da realidade de Santos, né? Bom, nós vamos ter 200 leitos novos de estivadores. Eu tenho Santa Casa e tenho Benê. E a gente precisa entender a vocação de cada hospital e colocar o paciente certo no lugar certo. Porque a Santa Casa é um hospital de alta complexidade, né? Eu não vou colocar no estivadores, não vou montar lá um serviço de cirurgia cardíaca. Você não monta uma equipe de cirurgia cardíaca do dia para a noite, né? Então, não, a Santa Casa já tem, e a Santa Casa já vai fazer isso. Então, a gente tem que tirar, o que a gente tem que fazer é tirar os casos da Santa Casa, os casos de média complexidade, de baixa complexidade, e colocar nos hospitais que têm mais vocação para isso, que vai ser os estivadores e a beneficência portuguesa. Então, vamos organizar melhor esta oferta, usar melhor a estrutura que a gente tem,
né? Secretário, então, a Santa Casa é o hospital que tem mais leitos, acho que quase 400 ou 500 leitos SUS. Santa Casa do SUS, 360 aproximadamente. 360. Esses 360 não são necessariamente ocupados por casos de alta complexidade. Não. Então não se pode também abrir mão desses leitos para casos de média e pequena complexidade. Tem casos crônicos, né, que aí tem o problema, inclusive, dos pacientes de permanência prolongada, né? Aqueles casos mais crônicos, que também não é a vocação da Santa Casa. Então nós precisamos, na Baixada não tem um hospital para paciente de longa permanência, aquele mais crônico que precisa ficar mais tempo internado, mas que não precisa de um cuidado tão intensivo, não precisa de tanta estrutura, de tanto suporte, né, de alta complexidade. Então, essa redistribuição e essa integração, ela é muito necessária para a gente otimizar os recursos que a gente tem. Agora, em última instância, Rodolfo, de fato, nós temos uma situação que nós precisamos de mais recursos para o sistema, né? Hoje os municípios estão sobrecarregados com a carga, né, que eles recebem. No final das contas, a população mora na cidade, né? Ainda é muito mais fácil pressionar o vereador, pressionar o prefeito, pressionar o secretário de saúde, do que pressionar o secretário de Estado, do que pressionar o ministro, né? Sim. Então, os municípios acabaram assumindo um peso maior e uma carga maior do ponto de vista do financiamento da saúde e que tem dificuldades. Você que trabalha com essa área de economia que entende bem isso. Então, aí é que talvez fique a grande lacuna da falta de discussão desse assunto. Como financiar esse sistema? Porque, do ponto de vista do conceito de como deve funcionar, o SUS hoje tem uma proposta muito mais completa e bem estruturada. Mas falta recurso para a gente efetivamente implantar todas as etapas do que está proposto, né? Agora, secretário, o senhor conhece bem São Vicente, trabalhou lá, foi secretário, inclusive, municipal em São Vicente. Não seria mais fácil aparelhar o Hospital São José, quer dizer, recuperá-lo, enfim, abrir novos leitos do que construir um hospital regional? Eu acho que é possível, né? Na verdade, é uma alternativa também, Chico, né? Eu entendo que São Vicente precisa ter um hospital. Sim. Efetivamente. Pode ser um novo hospital, pode ser recuperar e ampliar o São José, né? Acho que todas essas possibilidades estão colocadas. Aí entra exatamente a discussão de caráter político entre prefeito, vereadores, secretários, ministros, aí para entender qual é a proposta que vai ser mais adequada para ser implantada. Tá certo. Rodolfo Amaral. Bom, Chico, recentemente eu tive a oportunidade, através do meu escritório, de fazer 2 planos de recuperação econômico e financeiro para 2 hospitais filantrópicos da região, a Beneficência Portuguesa e o Hospital Santa Amaro, que, aliás, graças a Deus, foram aprovados aí nessa primeira fase aí do ProSUS. A semana passada foi divulgada aí no Diário Oficial. Mas eu sinto com alguma preocupação o discurso político. Eu tenho um apreço, uma simpatia aí, uma admiração pelo Arthur Quioro enorme. Eu acho que definitivamente agora a gente tem um ministro técnico, né? Não sei se continuará, se o governo Dilma continuará, mas eu vejo algumas contradições, tanto no discurso federal como no discurso estadual. No discurso estadual, eu sistematicamente venho dizendo que o Estado nos deve cerca de 500 milhões a menos que investe na saúde, exatamente por causa dessa relação dos 4%. Se nós recebemos 1% da saúde do Estado e temos 4% da população, da economia do Estado, certo? Nos faltam 3 pontos percentuais. Esses 3 pontos percentuais representam 500 milhões. Essa história do hospital de Itanhaém, que o Estado anuncia como se fosse um hospital estadual, e eu digo sempre que não é. Porque hoje o hospital de Itanhaém, na verdade, ele é administrado pelo consórcio do Vale do Ribeiro. O governo injeta através de um convênio, cerca hoje um pouco mais de 30 milhões de reais ano, tá? Através desse convênio. Quer dizer, se o governador não for eleito, ou reeleito, tá? Quem lhe garante que o outro governador vai manter esse tipo de convênio? Nós tivemos convênio semelhante desse com o Irmanduce, que quase foi para o espaço. Certo? Ficou sem receber vários meses. É diferente quando o Estado assume diretamente um hospital e quando é de forma indireta. Aí, ao mesmo tempo que o ministro vem e anuncia a possibilidade de um hospital em São Vicente, eu me recordo que a questão de 1 mês ou 2, ele teve uma visita formal à tribuna dizendo que o teto do Estado de São Paulo, o teto SUS do Estado de São Paulo, tinha aumentado em 106 milhões de reais. Eu ri,
Porque quem conhece a área da saúde, falar em 106 milhões de reais no Estado e que viriam 6 milhões para a Baixada Santista, quer dizer, eu fico imaginando como que o secretário fica na sala dele analisando esses números. Eu trouxe alguns números aqui, Chico, para questionar o secretário. Eu peguei os 6 primeiros meses do ano passado, do município de Santos, e os 6 primeiros meses desse ano. Secretário, o total das despesas do primeiro semestre desse ano, comparado com o primeiro semestre do ano passado, o total das despesas da saúde cresceram 13%, foi até um valor expressivo. O gasto com o pessoal, 9,69%, mas aí quando a gente vai na verba SUS, no repasse do SUS, cresceu 2,4%. Quer dizer... Excelência Federal. Então, na verdade, foi menos do que a própria inflação desse período. Falei, dá para fazer saúde e falar em novo hospital quando o repasse SUS tem esse tipo de desempenho? Mas, secretário, o senhor comenta no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Com o novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Tanto faz de quem é a ideia. Comigo, o que importa é ser bom para a população. Foi assim com o Celso e o Mãe Paulistana. No Senado, vou trabalhar acima dos partidos e a favor de São Paulo. Agora é 555, Kassab, senador. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 23 de setembro. Nós estamos ao vivo e recebendo o secretário municipal de saúde em Santos, o médico Marcos Calvi, e o colega jornalista e consultor econômico Rodolfo Amaral, que no bloco anterior, secretário, deixou uma análise, um comentário a respeito do repasse federal em termos de saúde para a nossa região, que é insuficiente, de 2,4%. Como é que o senhor lida com um recurso, um volume desse? Na verdade, que ele colocou que o aumento foi menor do que a inflação. Né? O seu gasto, inclusive com o custeio e tal. E como eu disse no momento anterior, Rodolfo, de fato, a grande dificuldade do SUS nesse momento é conseguir ter essa programação de garantir o financiamento das ações, né? Qualquer serviço novo que você vai implantar, ele implica em custo, né? Sim. O investimento para construir um equipamento, de uma maneira geral, ele vai equivaler depois ao custeio, dependendo do tipo de equipamento, em 1 ano, 2 anos, o que você gasta de custeio, você gasta no investimento, né? Então, é muito importante amarrar essas ações, vinculando elas sempre ao custeio que ela tem, né? Nós temos aí, aqui em Santos hoje, várias obras em andamento, né? Grande parte dessas obras estão substituindo equipamentos que já existem, né? Mas algumas delas nós vamos precisar de apoio do Ministério, sim. O próprio Hospital dos Estivadores, o que o Ministério está colocando para a gente é que, como é um serviço novo, né, ele quer montar e discutir numa ótica nova. Então, não vamos remunerar pela tabela do SUS, vamos remunerar orçamentariamente, ou seja, avaliamos o quanto vai custar e o Ministério entra com uma parte, mas ele quer chamar também o Estado na responsabilidade. Então, em algum momento, nós vamos ter que pactuar isso, quanto que vem do Ministério, quanto que a gente consegue buscar de custeio do Estado, quanto que o município entra, porque o município, isoladamente, não consegue dar conta, né? Nós temos como determinação legal de investir 15% dos recursos municipais na área da saúde.
Em Santos nós estamos próximo de 19. Sim. Mas existem municípios que gastam mais de 30. O primeiro semestre foi 18,3. 18,3, 18,6. A gente fechou o ano passado com 18,6 ou 18,7, se não me engano. E vamos manter mais ou menos esse patamar, né? Próximo de 19. Agora, existem municípios que passam de 30, né? Exatamente pela diferença do perfil. É necessário imaginar um mecanismo para garantir o financiamento das ações de saúde. E isso é, de fato, a grande dificuldade que o gestor municipal enfrenta, porque a pressão, ela acaba sendo no município, como eu disse, né? É onde é mais fácil que a população vai reclamar, naturalmente, né? Sem dúvida nenhuma. Secretário, há um outro tema que vem preocupando muitos especialistas da área médica, que é a questão da AIDS. Vira e mexe, volta-se a falar na questão da AIDS. E os especialistas debitam a ausência da participação da mídia, no sentido do alerta, como criando uma falsa sensação de segurança. Acrescente-se a esse quadro o fato de que recente pesquisa mostra que mais da metade dos jovens brasileiros não usam mais preservativos nas relações. Ou seja, isso está criando uma situação realmente muito séria, muito grave, voltando a alguns anos, essa questão da AIDS. O que tem sido feito, no sentido, que tipo de providências têm sido adotadas de maneira a evitar que nós tenhamos novamente uma epidemia de AIDS? Na verdade, Chico, a AIDS ela está se transformando gradativamente numa doença crônica, né? Então, se a gente comparar a AIDS, por exemplo, com a tuberculose, um século de diferença, a gente vai ter quase o mesmo comportamento. Você começa ela de uma maneira e ela vai se transformando. E a característica da AIDS, né, o que acontece? Hoje ela não é mais uma doença vinculada a algumas populações, vamos dizer assim, né? Quando a AIDS surgiu, a AIDS era relacionada com a questão de homossexual e tal. Hoje não, hoje a AIDS ela está disseminada, ela existe, ela cresceu numa época, por exemplo, relacionada à questão do advento aí, por exemplo, do Viagra, cresceu entre os idosos, ela retornou entre os jovens. Então, a grande questão da AIDS é que acabou ficando uma impressão de que a AIDS estava controlada. Pois né? A AIDS não está controlada, né? Na verdade, ela fica cada vez mais difícil de você enfrentar, exatamente porque ela se diversifica, né? Então, ela hoje é uma doença que atinge quase que na mesma proporção homens e mulheres, né? Ela era uma doença mais masculina, cada vez tem diminuindo essa proporção, né? E é necessário, a grande estratégia hoje é fazer mais teste, é diagnosticar mais, né? Quanto mais cedo começar o tratamento, quando você começa a tratar um indivíduo que está infectado, né, primeiro ele para de transmitir, né, e ele começa a identificar que ele precisa mudar o comportamento dele. Então, essa é uma estratégia, né? Aqui em Santos, inclusive, numa experiência piloto, nós estamos começando a usar o chamado teste rápido da AIDS, que é um exame que é feito de uma maneira bem simples. Um cotonete grande que você colhe a saliva. Né, a mucosa desse paciente, né, e coloca num recipiente que tem lá uma espécie de gelatina que vai fazer uma primeira reação. Esse teste rápido, ele não confirma a doença, mas se der positivo, depois a pessoa faz o teste para confirmar. Porque é uma maneira de aumentar o número de pessoas que fazem o teste, né? Isso é uma estratégia importante. Agora, precisa retomar toda a discussão e a campanha de divulgação da importância da doença, né? Porque, como eu disse, ficou a impressão de que a doença estava controlada, né? Hoje existem medicamentos que, de fato, evitam a morte precoce das pessoas, né? As pessoas vão tomar medicamento. A própria eficácia do coquetel acaba criando esse... Exatamente. Mas qual é a dificuldade que existe? E a AIDS, ela ensinou muito para a saúde pública, viu, Chico? Porque começou a se enfrentar a doença de uma determinada maneira, observou-se que ela não surtia efeito, então as pessoas sabem como transmite. É o mesmo caso da dengue. Todo mundo sabe que a dengue é transmitida por mosquito e não pode deixar água parada, mas as pessoas relaxam, né? Então, você não basta transmitir a informação, você tem que mudar o comportamento das pessoas. Então, no caso da AIDS,
as pessoas têm que praticar sexo de maneira segura, né? Essa é a grande mensagem. Então, tem que mudar o comportamento. Não basta os jovens saber... que se valiam do preservativo, hoje já não se valem mais. Principalmente tem que retomar e estimular nesta categoria. Sem dúvida nenhuma. Nesse grupo da população. Impõe-se, portanto, a volta de uma campanha, de uma ampla campanha publicitária e de conscientização. Rodolfo Amaral. Vou perturbar o secretário um pouquinho com um assunto que está tanto quanto adormecido. Nem tanto, porque no jornal Tribuna de hoje, na Tribuna Livre, tem um artigo aí de 2 pessoas ligadas à área da Unifesp lá, questionando a história das OS, que, pelo que eu vejo aí na administração municipal, será um modelo utilizado com afinco na área da saúde, até porque o governo aqui também é do PSDB, e o PSDB tem essa tradição, no caso do governo do Estado de São Paulo, tem dezenas de hospitais do Estado administrados por OS. Como é que está sendo concebido aí a obra do Hospital dos Estivadores com essa ideia de administrá-lo como uma organização social? Olha, Chico, assim, eu li o artigo hoje da Tribuna também, chamou a atenção. O fato é que nós teremos um hospital de grande porte, né? Um hospital de 230 leitos não é um hospital pequeno. E um hospital como esse exige um nível de agilidade para resolver os problemas que, infelizmente, a administração direta não consegue ter, né? O fato é esse. Então, não dá para a gente ter um hospital que tenha, no caso, ele vai ter mais de 30 leitos de UTI, contando UTI neonatal e UTI adulto, vai ter centro cirúrgico e tal. Não dá para você ter um hospital desse porte, querer que ele funcione com rapidez, com eficiência, se você em algum momento chegar ao médico e te prescrever um determinado medicamento, esse medicamento eu não consigo comprar porque eu não tenho ele padronizado. Porque tem situações que você não consegue padronizar toda gama de possibilidades terapêuticas que estão colocadas, né? Então, a flexibilização da gestão, ela é necessária, né? E, é claro, existe aí a discussão mais ideológica de fundo de imaginar qual é o tamanho do Estado e como é que isso tem que acontecer, que é o que o artigo coloca, né? Mas acho que não adianta a gente entrar nesse mérito, né? O que a gente está discutindo é a necessidade de ter uma estrutura ágil para fazer a gestão do hospital e de alguns outros equipamentos. A gente precisa ter rapidez para efetivar isso. E aí, as OS a utilização do contrato de gestão com uma organização social é uma ferramenta para fazer uma gestão mais ágil. Veja, hoje nós temos vários serviços terceirizados na própria Secretaria de Saúde, né? Eu tenho o laboratório terceirizado, tenho lavagem de roupa hospitalar terceirizada, tem várias coisas que são terceirizadas que funcionam. Se eu tiver um bom contrato e uma boa gestão do contrato, ele vai ser eficiente, né? Então, isso é o que nós buscamos, a eficiência e a qualidade na prestação de serviços à população. Agora, esse não é um debate que está encerrado, né? Na verdade, nós estamos, o que o governo está fazendo é exatamente ter uma discussão muito bem consolidada, muito bem detalhada, aprofundada de qual é a estrutura, de como será esse contrato de gestão, né? Para que a gente tome a medida mais adequada e num processo de seleção de entidade para fechar esse contrato de gestão, que a gente consiga escolher uma entidade que tenha capacidade de fazer o trabalho, né? Isso é que é o mais importante. Eu, outro dia, estava lá na secretaria, acho que na Secretaria de Gestão, né? O Chico e o Rodolfo já trabalharam na prefeitura, vocês devem... Eu vi lá um móvel muito bonito, Chico. Falei, nossa, olha que móvel bonito, né? E aí me veio a imagem que aquele móvel deve ter sido feito há um século atrás na marcenaria municipal, né? Não tem mais. Existe marcenaria municipal? Existe. Para recuperar móveis das escolas, mas não para fazer todo o mobiliário da prefeitura. Então,
São momentos distintos da organização do Estado. Como havia a figura do calceteiro nos paralelepípedos, então, não tem mais. Você tem uma mudança, você tem que evoluir também. A estrutura do Estado precisa evoluir, né? Nós não podemos continuar repetindo as fórmulas, a gente precisa criar mecanismos novos. Tá certo. Secretário, olha, nós teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo. Estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foco. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, secretário. Agradeço, Chico, Rodolfo. Rodolfo, mais uma vez, obrigado pela presença como comentarista do programa de hoje. Agradeço a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.